A fria luz da madrugada de fevereiro espreitava pelas frinchas da persiana gasta, desenhando riscas pálidas no pequeno quarto de Amara. O cheiro a café requentado misturava-se ao aroma doce e familiar do creme de karité que ela usava para entrançar o seu cabelo volumoso, uma coroa escura que emoldurava um rosto de traços delicados e olhos amendoados, ora faiscantes de uma inteligência contida, ora velados por uma sombra de apreensão. 26 anos, e o peso do mundo parecia já ter encontrado um lugar permanente nos seus ombros delgados. Amara Oliveira suspirou, o som quase inaudível no silêncio do apartamento T0, num bairro periférico de Lisboa, onde os prédios cor de betão se erguiam como sentinelas cansadas de um cotidiano de luta. Mais um dia, murmurou para si mesma, a frase um mantra agridoce. A sua vizinha do lado, Dona Ermelinda, uma senhora cabo-verdiana de sorriso fácil e mãos enrugadas pelo tempo, já estaria certamente a preparar a sua cachupa matinal, cujo aroma por vezes lhe aquecia a alma e lhe trazia memórias da mãe. Um aceno rápido, um bom dia trocado à pressa no corredor, eram pequenos faróis de humanidade antes de mergulhar na selva de pedra e indiferença da cidade. A viagem até ao coração de Lisboa era um estudo de contrastes diário. O autocarro apinhado, com o seu cheiro, a humanidade diversa e o ranger metálico a cada paragem, ia se esvaziando e enchendo de novos rostos à medida que se aproximava do centro. Amara observava, sempre. As conversas altas em crioulo misturavam-se com o português apressado dos estudantes e o inglês hesitante dos turistas madrugadores. Depois, o metro, um mergulho subterrâneo que a cuspia na Baixa Pombalina, onde o ar já cheirava a croissants acabados de fazer e a um luxo que lhe parecia pertencer a outro planeta. Ela sentia-se um peixe fora de água, cada vez mais, à medida que os edifícios se tornavam mais imponentes, as montras mais brilhantes, os olhares mais avaliadores. O hotel de luxo Olisipo Splendor, na Avenida da Liberdade, erguia-se como um palácio moderno, a sua fachada de vidro e mármore a refletir um céu quase sempre cinzento naquela altura do ano. Amara alisou a sua saia modesta, respirou fundo e entrou pela porta de serviço. O seu cartão de funcionária a deslizar pela ranhura com um clique que lhe soava sempre a uma sentença. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor úmido que trouxera da rua. Nos bastidores do esplendor, o ambiente era outro. Corredores estreitos, o cheiro a lixívia e a comida de cafetaria, o burburinho apressado dos colegas. O Sr. Tiago Mendes, o porteiro da entrada de funcionários, um homem nos seus 50s, de cabelo ralo e olhar cansado mas gentil, ofereceu-lhe o seu habitual aceno discreto. Bom dia, menina Amara. Bom dia, Sr. Tiago, respondeu ela, um sorriso fugaz a tocar-lhe os lábios. Ele era das poucas pessoas ali dentro que a olhava nos olhos sem sobranceria. Mal pousara a sua pequena mochila no cacifo, ouviu a voz que lhe provocava arrepios na espinha, mesmo antes de o ver. Oliveira. No meu gabinete. Agora. Gonçalo Vasconcelos. O nome ecoava nos corredores com um misto de temor e ressentimento entre os funcionários de baixo escalão. Diretor de operações do Olisipo Splendor, um homem nos seus 40 e muitos anos, impecavelmente vestido num fato cinzento que parecia moldado ao corpo, cabelo grisalho penteado para trás com uma precisão militar e olhos azuis como lascas de gelo. Ele estava parado à entrada da copa dos funcionários, a sua mera presença a sugar o pouco oxigênio do espaço. Amara sentiu o estômago contrair-se. No seu gabinete, amplo e com uma vista panorâmica sobre a avenida, Gonçalo Vasconcelos não a convidou a sentar-se. Permaneceu de pé, atrás da sua secretária de vidro polido, e folheou uns papéis com um ar de profunda irritação. Amara esperou, as mãos unidas à frente do corpo, tentando controlar a respiração. Recebi uma queixa, começou ele, a voz baixa, quase um silvo. Um hóspede do quarto 703 alega que o seu minibar não foi reposto corretamente ontem. Faltava uma garrafa de vinho do Porto. Curiosamente, Oliveira, era o seu turno de andares. Amara sentiu o sangue gelar. Senhor diretor, eu tenho a certeza que verifiquei todos os minibars e o consumo do 703 foi apenas de águas e um pacote de amêndoas. Tenho os meus registros. Os seus registros. Vasconcelos ergueu uma sobrancelha, um sorriso desdenhoso a brincar-lhe nos lábios finos. Ou talvez a sua memória não seja tão fiável. Sabe, Oliveira, este hotel tem padrões muito elevados. E desleixos, ou pior, esquecimentos, não são tolerados. O veneno na sua voz era palpável. Não sei bem onde é que a administração anterior foi buscar alguma desta gente, mas enquanto eu aqui estiver,
Ele deixou a frase pairar, carregada de ameaça. Amara engoliu em seco. A humilhação queimava-lhe o rosto. Eu não esqueci nada, senhor diretor, e não tirei nada. Por agora vou deixar passar, disse ele, os olhos a trespassá-la. Mas que isto lhe sirva de aviso. Qualquer deslize, Oliveira, por mais pequeno que seja, e estará na rua. Compreendido? Sim, senhor diretor, murmurou ela, a voz um fio. Pode sair. Amara saiu do gabinete sentindo as pernas a tremer, o eco das suas palavras. Não sei bem onde é que a administração anterior foi buscar alguma desta gente, a reverberar na sua mente. Não era a primeira vez. Os comentários velados, os olhares de superioridade, a forma como ele parecia encontrar prazer em diminuí-la. Lembrou-se, com um aperto no peito, do seu último emprego, numa loja de roupa no Colombo, onde fora acusada injustamente de roubar uma peça de roupa. A gerente, uma mulher loura, de sorriso fácil e olhar duro, dissera-lhe na altura, enquanto chamava a segurança: "Vocês são todas iguais." Fora despedida, a sua palavra contra a de uma cliente importante. O trauma ainda estava vivo, a desconfiança gravada a ferro e fogo na sua alma. Nos dias que se seguiram, a pressão de Gonçalo Vasconcelos intensificou-se. Começou por mudar os seus horários sem aviso prévio, atribuindo-lhe os andares mais problemáticos, as tarefas mais ingratas. Criticava o seu trabalho por minudências, sempre na presença de outros colegas para a envergonhar. Amara tentava ser impecável, revia cada detalhe 2, 3 vezes, mas ele encontrava sempre algo. Um dia foi um vinco mal passado num lençol. Noutro, um cabelo, que não era dela, encontrado na casa de banho de um quarto já limpo. Os comentários sarcásticos sobre a sua lentidão ou a sua falta de iniciativa tornaram-se rotina. Precisa de mais luzes, Oliveira, ou o seu ritmo é naturalmente tropical, dissera ele uma vez, com um sorriso trocista, quando ela demorara um pouco mais a preparar um carrinho de limpeza. Ela sentia os olhares dos colegas, alguns de pena, outros de secreta satisfação por não serem eles o alvo. Tiago Mendes, por vezes, deixava-lhe um chocolate no cacifo ou perguntava-lhe, em voz baixa, se estava tudo bem. Eram pequenos gestos que a impediam de desabar completamente. Amara começou a perder o sono. A imagem do rosto desdenhoso de Vasconcelos assombrava. No seu pequeno caderno, onde costumava desenhar padrões africanos ou escrever pedaços de poemas, agora apenas rabiscava palavras de raiva e frustração que não ousava dizer em voz alta. Até quando? Perguntava-se. Até quando vou ter de engolir isto? Precisava do emprego. A mãe, em Cabo Verde, dependia das suas remessas. Mas a que custo? Um dia, Amara ganhou coragem e tentou falar com a chefe de recursos humanos, uma senhora de ar permanentemente estressado e tailleur impecável. Ouviu-a com impaciência, os dedos a tamborilar na secretária. "Minha querida", disse por fim com um suspiro condescendente, "o senhor Vasconcelos é um diretor exigente, é verdade, mas é um profissional de topo. Talvez esteja a levar as coisas demasiado a peito. Tente não criar atritos. Faça o seu trabalho o melhor que puder. São tempos difíceis para todos." Amara saiu da sala com um nó na garganta. Estava sozinha. Ou assim parecia. O ponto de ruptura chegou numa terça-feira chuvosa. O hotel estava em polvorosa com a chegada de um grupo de investidores estrangeiros. Gonçalo Vasconcelos andava elétrico, a distribuir ordens e reprimendas a torto e a direito. Um dos investidores, um senhor árabe muito rico, queixou-se que o seu fato caríssimo, enviado para a lavandaria do hotel, tinha voltado com uma nódoa quase imperceptível. Vasconcelos explodiu. Convocou Amara ao átrio principal, onde outros funcionários e até alguns hóspedes curiosos se encontravam. Tiago Mendes estava na sua portaria, mas suficientemente perto para ouvir. "Oliveira!" A voz de Vasconcelos era um trovão. "Foi você quem tratou da recolha e entrega da roupa do senhor Aljamil do quarto presidencial?" Amara estacou. "Não fora ela, fora a Kátia, da lavandaria." "Não, senhor diretor, foi a colega. Não me interessa quem foi." Cortou ele, o rosto vermelho de fúria. "Mas a responsabilidade final da supervisão dos quartos daquele corredor era sua hoje. Este fato custa mais do que o seu salário anual. Sabe o que isto significa? Incompetência, negligência crassa. Como é que uma pessoa consegue ser tão consistentemente inapta para uma função tão simples?" Os olhos de Vasconcelos fuzilavam-na. Alguns hóspedes olhavam chocados. Os colegas desviavam o olhar constrangidos. "Senhor diretor, eu não tive nada a ver com..." "Chega!" gritou ele. "Estou farto das suas desculpas, da sua incompetência. Está despedida! Despedida!"
Limpe o seu cacifo e desapareça daqui. Não quero voltar a ver a sua cara neste estabelecimento. Pela primeira vez, algo dentro de Amara quebrou, mas não da forma que ele esperava. Uma calma gelada apoderou-se dela. Ergueu o queixo. O senhor não tem o direito de me tratar assim, disse ela, a voz surpreendentemente firme, embora baixa. O senhor está a ser injusto e abusivo. A surpresa no rosto de Vasconcelos foi momentânea, rapidamente substituída por uma fúria ainda maior. Insolente, além de incompetente, é insolente, segurança. Tirem-na daqui! 2 seguranças aproximaram-se, hesitantes. Amara sentiu as lágrimas a quererem vir, mas segurou-as. O seu olhar cruzou-se com o de Tiago Mendes. Ele parecia petrificado, mas nos seus olhos havia uma chama de indignação. No final do dia, quando Amara, já com os seus poucos pertences numa caixa de cartão, se preparava para sair pela porta de serviço pela última vez, sentindo-se esvaziada e humilhada, Tiago abordou-a. Tinha um ar culpado e nervoso. Menina Amara! Espere. Ele olhou para os lados, como se temesse ser visto. Tirou o telemóvel do bolso. Eu não sei se isto ajuda, mas eu ouvi tudo. E eu estava a mexer no telemóvel, a disfarçar, e acho que gravei parte da explosão do Sr. Vasconcelos, quando ele a acusou pelo fato e a despediu. Os olhos de Amara arregalaram-se. Não sei se a qualidade é boa, continuou Tiago, a voz embargada. E não sei se devia... Tenho família, sabe? Mas aquilo não foi justo. Ninguém merece ser tratado daquela maneira. Ele hesitou. Depois estendeu-lhe um pequeno papel. Uma sobrinha minha... Ela trabalha numa organização, Vozes Livres, acho que é. Ajudam pessoas com problemas assim. Talvez eles possam ajudar. Amara pegou no papel, as mãos a tremer. Olhou para Tiago, os olhos agora rasos de lágrimas que já não conseguia conter. Obrigada, Sr. Tiago. Não sei como lhe agradecer. Faça o que achar melhor, menina. Mas não deixe que ele se saifa impune, não desta vez. Amara e Tiago encontraram-se com Sofia Antunes no dia seguinte, num pequeno café discreto perto do intendente. Sofia, na casa dos 30, tinha uma energia contagiante e uns olhos vivos que pareciam ver através das pessoas. Ouviu a história de Amara com atenção, fazendo perguntas pontuais, o seu rosto a endurecer à medida que os detalhes do assédio de Gonçalo Vasconcelos eram revelados. Tiago, mais calmo agora, mostrou o áudio que gravara. A qualidade não era perfeita, mas a voz de Vasconcelos, carregada de fúria e desprezo, e a sua acusação injusta eram inconfundíveis. Isto é ouro, Sr. Tiago, disse Sofia após ouvir a gravação. Amara, o que o Sr. Vasconcelos fez é assédio moral e potencialmente difamação e despedimento sem justa causa com base em discriminação. Temos matéria para uma queixa formal junto da City, a autoridade para as condições do trabalho. E com esta gravação e o seu testemunho podemos também considerar uma exposição pública controlada, se a via formal emperrar. Amara sentiu um misto de medo e esperança. A ideia de confrontar formalmente Vasconcelos era assustadora, mas a validação de Sofia e a existência da prova davam-lhe uma nova força. Eu quero fazer queixa, disse, a voz mais firme do que esperava. Não só por mim, mas por todos os outros que ele já humilhou e que tiveram medo de falar. Sofia sorriu. É essa a atitude. Não vai ser fácil. Pessoas como o Sr. Vasconcelos têm poder e influência. Vão tentar desacreditar-vos. E assim foi. A queixa foi formalizada. Poucos dias depois, Gonçalo Vasconcelos soube. A administração do Olisipo Splendor inicialmente tentou uma abordagem discreta. Chamaram Amara para uma conversa, insinuando que talvez tivesse havido um mal-entendido, que o Sr. Vasconcelos era passional, mas não mal-intencionado. Ofereceram-lhe uma indemnização generosa para retirar a queixa e assinar um acordo de confidencialidade. Separadamente, Vasconcelos, através de um intermediário, um advogado de ar reptiliano, fez chegar a Tiago Mendes uma mensagem clara. Se ele não se retratasse ou perdesse a gravação, o seu futuro no hotel e até a sua reforma poderiam estar em risco. Tiago vacilou, mas o olhar determinado de Amara e o apoio de Sofia deram-lhe coragem para se manter firme. Com a recusa de Amara em aceitar o acordo e a manutenção da queixa, Sofia Antunes decidiu que era a altura de aumentar a pressão. Contactou uma jornalista de investigação de um conhecido jornal online, conhecido por reportagens sobre direitos laborais e sociais. A jornalista, após verificar a história e a autenticidade da gravação, preparou um artigo detalhado. O artigo, intitulado Sombras no Splendor, Assédio e abuso de poder em hotel de luxo lisboeta, foi publicado numa sexta-feira de manhã.
Não mencionava o nome de Amara inicialmente, para a proteger, mas descrevia o seu calvário e incluía excertos da gravação de Tiago, com a sua permissão, embora ele estivesse apavorado. O nome de Gonçalo Vasconcelos e do Olisipo Splendor, contudo, estavam bem explícitos. A reação foi imediata. Nas redes sociais, a história explodiu. Outros ex-funcionários do hotel começaram a partilhar as suas próprias experiências negativas com Vasconcelos, pintando um quadro de um tirano corporativo. Hashtags como Olisipo Vergonha e Justiça para Trabalhadores começaram a surgir. Pequenos grupos ativistas convocaram um protesto para a porta do hotel no dia seguinte. A administração do Olisipo Splendor, apanhada de surpresa pela rapidez e intensidade da reação pública, entrou em modo de gestão de crise. A sua primeira declaração pública foi vaga, prometendo uma investigação interna rigorosa. Mas a pressão não diminuiu. Grandes empresas que usavam o hotel para eventos começaram a questionar a sua associação. As reservas caíram. Dentro do hotel, o pânico instalou-se. Gonçalo Vasconcelos, pela primeira vez na sua vida privilegiada, sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. A sua arrogância habitual deu lugar a uma fúria impotente e depois a um medo palpável. Tentou usar a sua influência, contactar amigos em posições de poder, mas a história já tinha ganho vida própria, alimentada pela indignação pública. A investigação interna, inicialmente uma formalidade para acalmar os ânimos, teve de ser levada a sério. Outros funcionários, encorajados pela coragem de Amara e Tiago e pela atenção mediática, apresentaram as suas próprias queixas. O testemunho de Tiago foi crucial e a gravação irrefutável. Menos de uma semana após a publicação do artigo, a administração do Olisipo Splendor emitiu um novo comunicado. Gonçalo Vasconcelos fora suspenso das suas funções com efeito imediato e, uma semana depois, formalmente despedido. O comunicado não admitia diretamente o assédio, falando em divergências irreconciliáveis sobre a gestão de pessoal, mas a mensagem era clara. A cabeça de Vasconcelos fora entregue para tentar salvar a reputação do hotel. Amara recebeu a notícia com um misto de alívio e exaustão. Não houve festa, apenas um silencioso de vitória partilhado com Sofia e Tiago. Ofereceram-lhe o seu antigo posto de volta com um pedido de desculpas formal e privado da administração. Ela recusou. Precisava de virar a página, de respirar ar puro longe daquelas paredes que lhe tinham trazido tanto sofrimento. Tiago Mendes, surpreendentemente, não sofreu represálias diretas. Tornou-se uma espécie de herói discreto entre os colegas, embora alguns superiores o olhassem de lado. Ele sentia-se mais leve, como se um peso lhe tivesse saído das costas. Sofia e a Voz Livres usaram o caso de Amara como um exemplo na sua luta contínua por melhores condições de trabalho e contra a discriminação, inspirando outros a denunciarem. Alguns meses passaram. Lisboa preparava-se para o verão. A luz da cidade mais dourada